Oi, eu sou o Felipe e você tem estômago sensível? Se a resposta for sim, esse vídeo é pra você. Afinal, nenhum de vocês vem aqui pra esse canal receber carinho, né? Aqui a gente quer o caos. Mas calma que não vai ser nada intragável. Pelo menos, não muito. Principalmente porque algumas dessas comidas têm mais a ver com a questão moral. Depois da carne de cachorro e mel de cadáver, vamos dar continuidade a isso que já parece ser uma série aqui do canal, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio das comidas ofensivas. Enfim, hoje tem queijo de feto, esperma cozido e até ovo de menino virgem. Tá bem polêmico, mas tá muito bom. Vem comigo. Toda vez que alguém vai produzir alguma coisa que envolva comidas nojentas, polêmicas, perigosas, etc., é impossível não se falar sobre o casu marzu. Esse nome vem da língua sardenha e já é autoexplicativo, né? Significa queijo podre. O processo de fazer um queijo normal é algo até bem simples. A humanidade faz isso há pelo menos uns 7.000 anos, mesmo que tenha começado por acidente, claro. Na ausência da caixinha longa-vida, o leite era transportado dentro da bexiga de animais ruminantes. E as bexigas são naturalmente cheias de quimosina e outras enzimas que usamos até hoje na fabricação de queijos. Basicamente, você pega o leite, aquece ele para pasteurizar e depois adiciona as enzimas para ele coalhar, que é basicamente azedar para que o açúcar do leite vire um ácido. Isso também faz com que as proteínas do leite se unam, criando uns pedaços sólidos no líquido. Esses pedaços sólidos são informados e com o tempo vira o queijo. Dependendo do tipo de queijo, ele vai ser salgado ou não e passar por alguns outros processos de maturação, tipo colocar larvas de moscas, no caso do casu marzu. Depois que o queijo é feito de leite de ovelha, eles o deixam exposto para que a Piophila casei faça o seu trabalho. A mosca, conhecida como mosca do queijo por motivos óbvios, coloca seus ovos que mais tarde darão origem às larvas que se alimentam desse queijo, o que causa um processo de fermentação que só pode ser obtido dessa maneira. Como não dá para ficar simplesmente catando as larvas uma a uma, os amantes dessa iguaria optam por comer com as milhares de larvas mesmo. O problema é que depois que você come a larva, ela meio que pode comer você. É possível que o seu corpo não faça um bom trabalho em digerir esses bichinhos nojentos e eles fiquem presos em algum lugar do caminho da sua boca até o cólon, onde vão conseguir se agarrar e causar a famosa miíase, uma infecção causada pelas larvas se alimentando dentro de você. Mas beleza, tirando a parte do risco óbvio, existe um queijo que faz o casu marzu parecer coisa de criança. Eu tô falando do queijo de criança, ou filhote se preferir. Lembra que eu falei sobre a hipótese de como o queijo foi descoberto por acidente? Pois é, a região de Sardenha, o mesmo lugar onde o casu marzu é produzido, é o lar do queijo de produção mais estranha que eu já vi. Sim, mais estranho do que permitir a contaminação por moscas. Ele se chama calhu de cabretu. Em vez de você ordenhar a cabrita, você deixa o filhote fazer isso. O bichinho mama até encher o bucho. E aí, eu acredito que você já entendeu pra onde isso tá indo, né? Depois que o cabritinho tá com o estômago cheio de leite, você mata o animal e o pendura inteiro em um lugar coberto e quente. As enzimas presentes no estômago do animalzinho vão fazer todo aquele processo de fermentação necessário para ter um queijo mais macio. Depois você remove o estômago e pronto, tem o queijo delicioso para servir naquele jantar de família. E nem adianta que você não tem estômago para isso, porque agora você tem. Então vamos falar de algo mais simples agora, tipo ovos. O balut é uma comida única e intrigante, conhecida por seu sabor distinto e também por ter um feto como ingrediente. Na verdade, o balut é basicamente um ovo fervido ou cozido com um embrião em desenvolvimento dentro. Agora, imagina, o pintinho tá dentro do ovo. Aí eu vou cozinhar. Imagina assim, se eu, por exemplo, imagina. O período de incubação do balut varia de acordo com as preferências locais, mas basicamente você vai comer um fetinho entre 14 e 21 dias. A idade do bicho vai influenciar a textura e o sabor. É uma comida de rua popular nas Filipinas, no Camboja, no Vietnã e, claro, na China. Mas espera que a gente já vai falar mais especificamente da culinária chinesa daqui a pouco. A propósito, o prato chegou nas Filipinas pelos chineses em algum lugar entre 1500 e 1900. Um intervalo grande demais para qualquer
precisão histórica, mas a única certeza é que desde então se tornou uma refeição tradicional. Geralmente o balut é feito de ovos de pato e é consumido diretamente da casca. O truque é que, como é um bichinho em desenvolvimento, o cozimento faz com que os ossos do embrião estejam macios o suficiente para serem mastigados e engolidos. Você quebra a casca, bebe o caldinho que envolve o embrião, depois come a gema e o fetinho. Tudo numa mordida só. Uma experiência e tanto. Mas mais do que ovos de filhotes de pato, você pode comer ovos de filhote de gente. Mais ou menos. Vamos falar dos estranquíssimos ovos de meninos virgens. A tradição de consumir alimentos curados, ou seja, um alimento que foi amadurecido pelo processo de desidratação, existe há muito tempo. E na China eles têm uma coisa estranha com ovos, né? Por exemplo, além do balut que eu citei, eles têm os famosíssimos ovos centenários, onde em vez de um ovo fecundado, é só um ovo normal. Claro, um ovo enterrado numa mistura de argila, cinzas, sal, cal viva e casca de arroz por várias e várias semanas e às vezes até meses para que ele fique preto com essa textura nada convidativa, mas é assim um ovo normal. Durante esse processo, a gema fica escura e cinza esverdeada, um tanto cremosa e com sabor forte por causa do sulfeto de hidrogênio e a amônia, dois gases extremamente tóxicos. Os ovos centenários são produzidos há pelo menos uns 400 anos, embora a origem exata não seja tão clara. Mas tem uma historinha de que eles foram descobertos há cerca de 600 anos em Hunan, durante a dinastia Ming. Um fazendeiro encontrou ovos de pato em uma poça de cal que tinha sido usada como local de mistura de argamassa e decidiu prová-los depois de 2 meses. Ele gostou e começou a fazer mais, acrescentando sal para melhorar o sabor, dando origem à receita que conhecemos. Já outra história mais fantasiosa envolve um jovem criador de patos chamado Shuig, também de Hunan, que deixou ovos de pato no jardim de uma mulher chamada Song Mei, como uma espécie de chavecada. E eu tô velho e casado, eu não sei se os jovens ainda falam chaveco. Só que a pretendente não viu, e os ovos só foram encontrados meio mês depois. E quando ela descascou, ele tinha esses padrões fractais que encontramos hoje nos ovos centenários. Em sua homenagem, ele chamou de ovos Shonghua, que inclusive é o nome dado até hoje aos ovos podres padrão premium, que possuem esses desenhos. Quanto mais raízes, mais chique. Mas se o ovo podre de 100 anos que não tem 100 anos e ovo fecundado não te chocou, se liga nessa iguaria que começou em Dongyang. Os ovos são primeiramente embebidos na urina de meninos, normalmente com menos de 10 anos de idade, e deixam curando um tempo. Só depois eles fervem os ovos na urina. Quando o ovo cozinha, eles descascam, pegam o ovo cozido e aí sim, devolvem para a urina. A urina velha é substituída por urina fresquinha e o processo é repetido até atingir o sabor ideal. Esse processo de imersão e cura geralmente leva um dia inteiro, e algumas receitas também incluem a adição de ervas. O produto final vai ter essas claras de ovo com tonalidade dourada, pálida, e gemas que ficam verdes. Os vendedores costumam coletar urina de meninos nas escolas primárias, onde as crianças já estão mais acostumadas com a prática. Os professores garantem que apenas meninos saudáveis contribuam com a urina, e alguns vendedores coletam a urina até em banheiros públicos. Mas muitas famílias em Dongyang também preparam esses ovos em casa mesmo, usando a urina dos seus próprios filhos. Mas calma que por mais bizarro que possa parecer, tem contexto. Não que eu vá conseguir convencer você a comer um ovo com mijo, mas, bom, tem contexto. Na Ásia, mas principalmente na medicina tradicional chinesa, a urinoterapia faz muito sucesso, mesmo que seja 100% pseudociência sem absolutamente nenhuma evidência de benefício. Desculpa, Lyoto Machida, não me bate. Mas no caso dos ovos de meninos virgens, os chineses, que insistem que essa iguaria tem poderes medicinais, acreditam que a urina seca cristalize em uma substância conhecida como Ranzhongbai, que supostamente ajuda no tratamento de doenças inflamatórias e infecções por fungo. Além disso, os moradores afirmam que consumir os ovos de meninos virgens pode reduzir o calor interno do corpo, promover a circulação sanguínea e prevenir a insolação, já que seria capaz de tratar uma deficiência de yin, um desequilíbrio na dualidade mais importante do taoísmo. Em 2012, eles eram vendidos por cerca de 1,5 yuan, o dobro do preço de um ovo normal, e que é mais ou menos R$1 e pouco mesmo. Mas como eu disse lá no vídeo da carne de cachorro, é claro que não é todo chinês que curte esses pratos
pratos estranhos. É tido como símbolo cultural de algumas regiões, mas os próprios médicos chineses já demonstraram que não tem nenhuma evidência científica de benefício à saúde, além dos povos ao redor dessa galera que diz odiar até o cheiro dos ovos. Mas se você não gostou, relaxa, não precisa comer ovo podre, ovo mijado, ovo fecundado ou qualquer coisa do tipo. É só você comer antes sequer de fecundar algo, como algumas pessoas que comem esperma. Na culinária indonésia, eles chamam de telur ikan e é usado para fazer kari ou woku, que são os pratos meio sopa, meio picadinho. Na culinária coreana, eles chamam de iri. Na Romênia, é chamado de lapti e eles comem frito. Na culinária russa, leva o nome de moloka e é servido em conserva, comido separadamente do peixe, às vezes combinado com ovas de arenque. Já na culinária siciliana, eles chamam de latume e usam como cobertura típica de massas em geral. No Reino Unido, eles comem frito na manteiga com torradas. Só que na culinária japonesa, eles não comem apenas puro, mas também com os testículos do bacalhau, tamboril, salmão, lula e baiacu. Esse prato que é conhecido como shirako, que pode ser traduzido como crianças brancas. E aqui no Brasil, a gente só chama de esperma mesmo. O fluido seminal de peixes, moluscos e alguns outros animais aquáticos é pulverizado nas ovas da fêmea para reprodução. Se cair na armadilha de um cozinheiro, o coitado do peixe é obrigado a fazer um money shot antes de ser picado e às vezes até comido vivo. Sanakji é um prato cru feito basicamente dos tentáculos ainda se mexendo de um polvo. O polvo normalmente é morto antes de ser cortado em pequenos pedaços, por seus tentáculos ainda terem os movimentos no prato devido aos nervos do animal. Pode até parecer menos cruel saber que o animal foi morto antes, mas é importante lembrar que o polvo não tem um sistema nervoso centralizado como a gente. 2/3 dos seus neurônios ficam localizados nos tentáculos, como se parte do seu cérebro fosse espalhado pelo corpo, permitindo reflexos mesmo sem o estímulo cerebral. Não é tão comum, mas às vezes eles comem o polvo inteiro vivo, como naquela cena de Old Boy, lembra? Mas geralmente é servido mesmo com óleo e sementes de gergelim e torradas. Tem também o ikizukuri, que pode ser traduzido como preparado vivo, e envolve fazer o sashimi, que é basicamente as fatias de peixe cru, com os animais vivos. O mais comum é o coitado do peixe, mas também preparam com polvo, camarão e lagostas. Assim, você pode aproveitar a sua comida o mais fresca possível, enquanto um animal torturado se debate no seu prato. Uma visão que abriria o apetite, somente de um psicopata, claro. Já o peixe yin yang, também conhecido como peixe vivo e morto, é um prato chinês onde um peixe vivo, geralmente uma carpa, é frito inteiro. Só que a cabeça do peixe é mantida envolta em gelo durante o cozimento. O prato surgiu em Sichuan, na China, e rapidamente foi proibido em várias outras partes da Ásia por motivos óbvios. Agora, o odorigi pode ser mais bizarro ainda, principalmente porque a tradução é algo como comida dançante. É basicamente frutos do mar vivos enquanto eles ainda estão em movimento, soltos no prato. Os animais comumente consumidos incluem polvos, lulas e gobes, que são esses peixinhos aqui com uma carinha de burro. Fala a verdade, ele não tem uma carinha de que é muito burro? Um tipo de odorigi é o Katsuika odoridon, onde os músculos de uma lula se contraem quando o molho de soja é derramado sobre o arroz depois que sua cabeça foi arrancada. E o odori ebi, que são basicamente camarões vivos lutando pela própria vida no seu prato. Os camarões costumam ser mergulhados em saquê para deixá-los meio lentos antes de serem mergulhados em um molho especial e mastigados rapidamente. Claro, comer frutos do mar vivos como o sanakji pode ser bastante perigoso. Como eu disse, os membros dos polvos têm neurônios que permitem que as suas ventosas mantenham a aderência, mesmo depois de serem arrancadas do corpo. Ou seja, isso é um risco enorme de asfixia, principalmente porque as pessoas costumam comer isso embriagados. Mas não só isso, porque a prática de consumir essas coisas cru também trazem riscos à saúde, como a paragonimíase, uma infecção pulmonar causada por um trematóide chamado Paragonimus. O que, se me permite dizer, eu acho um destino bem justo para quem acha normal comer esses bichos assim. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!